Amados irmãos, todos conhecem Neemias, este homem de Deus, relatado aqui no livro com seu nome, aleluia, mas algumas coisas me chamaram a atenção na vida de Neemias, e uma das coisas que me chamaram a atenção na vida de Neemias é saber que Neemias, irmãos, aleluia, ele não é um profeta, ele não é um sacerdote levita, aleluia, ele não faz parte, daquele grupo dos clérigos, daqueles que estão ministrando alguma coisa, ele é apenas um copeiro, aleluia, digamos, um homem normal, uma pessoa comum da época. A única diferença, claro, ele era um judeu, aleluia, seria como se nós disséssemos hoje que todos nós somos pessoas comuns. A única coisa que temos em comum entre nós é o fato de sermos crentes, aleluia. Mas Neemias, irmão, aleluia, ele não é uma pessoa que tem cargo, ele não é um sacerdote oficial da religião, nem um profeta, mas dentro do seu coração ele colocou um propósito. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, aleluia, não precisa ter cargo para trabalhar para Jesus, não precisa ter posicionamento diante dos homens para ter um propósito diante de Deus, aleluia. Tem pessoas que pensam assim, um dia quando eu tiver um cargo, um propósito, eu faço isso, eu faço aquilo, aleluia. Se você não fizer agora, depois você não faz, aleluia. Neemias não precisou ter o cargo para fazer, ele já colocou o propósito diante de Deus e Deus honrou o propósito dele. Você pode dizer aleluia nesta noite? Neemias colocou o propósito diante de Deus, irmão. A Bíblia vai dizer, se você ler do começo, aleluia, Neemias, irmão, aleluia, estava lá ainda em Suzã, ainda no reinado dos Medo-Persas, servindo de copeiro ao rei Artaxerxes. Ou seja, o povo já tinha recebido a ordem de voltar, de reconstruir o templo, aleluia, e Neemias ficou ali como copeiro. Então ele vê um dos seus irmãos que voltou para Jerusalém, e ele revê de novo, ele, como está o povo em Jerusalém, aleluia. E seu irmão Anani diz, o povo que ficou lá está em grande miséria, os muros estão derrubados, os portões queimados, o povo está morrendo de fome, está a tristeza só, aleluia. E o texto vai dizer então que Neemias ficou muito triste, aleluia, e ele se pôs a orar e a jejuar, aleluia, e clamou a Deus por algum tempo, e o texto fala até a oração que ele fez para Deus, aleluia. Sabe o que me chamou a atenção aqui nessa passagem? É saber que ele pegou para ele o senso de responsabilidade. Ele não ficou pensando, isso não é problema meu, eu sou povo de Deus, mas isso não é problema meu, problema lá dos sacerdotes, aleluia. Porque tem crente assim hoje, isso é com o pastor, isso não é comigo não, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, quem não é fiel sobre o nada não será fiel sobre o muito. Glória a Deus. Quem não é fiel sobre pouco não será fiel sobre o muito, irmão, aleluia. Deus só pode, irmão, se colocar sobre o muito se você for fiel sobre o pouco. E vou adiantar algo para você aqui. Vocês sabem que eu não coloco o título na palavra, mas se fosse colocar um título seria de copeiro a governador. Neemias vai se tornar governador, aleluia, de Israel, de Jerusalém, aleluia. Por quê? Porque ele pegou aquilo que ele tinha, que era nada, ele era um copeiro, tudo bem, mas ele não tinha cargo, ele não tinha ofício algum, e ele pegou para ele aquela responsabilidade, irmão, aleluia. E simplesmente ele vai chorar e jejuar. Você poderia até esperar ver isso de um profeta como Samuel, que era um grande intercessor, de Daniel, que era um profeta, que era um grande intercessor. A Bíblia vai falar que eles eram homens de oração, aleluia. Eles oravam a Deus e Deus respondia. Noé, tem até uma palavra em Ezequiel que Deus ele vai mandar uma praga sobre o povo, um juízo, e Deus fala assim para o profeta, olha, ainda que, Deus fala para Ezequiel, ainda que Noé, Samuel e Daniel estivessem no meio desse povo, não ia poupar esse povo. Pouparia ele por causa deles, mas não eles. Ou seja, grandes homens de orações, aleluia, de oração. Neemias, não, aparentemente não é assim, mas ele vai pegar para ele, aleluia. Pegue a responsabilidade com Deus, aleluia. Glória a Deus. Tenha a responsabilidade de ser um homem ou uma mulher de oração, aleluia. E Neemias faz esse clamor, faz esta oração, irmãos, aleluia. E após, pelo texto aqui, pelo mês, que é um determinado mês no calendário judaico, depois, 2 meses depois, ele vai estar com o rei, servindo o rei, o alimento do rei. Ele tinha que provar tudo que o rei comia, porque se estivesse vendendo ele morria primeiro, aleluia. E o rei vê ele triste, e o rei fala assim, por que você está triste? Nunca te vi triste assim.
Aleluia. Ou seja, aquilo abateu realmente Neemias. 2 meses depois ele ainda estava um cara de triste. E o rei poderia suspeitar que ele estava triste por alguma mentira. O rei estava desconfiado, né? E ele falou: não, rei, por que eu não estaria triste se a terra do sepulcro dos meus pais está toda destruída, está tudo arruinado, está tudo acabado, e eu estou aqui sofrendo porque enquanto eu estou aqui, a terra onde meus pais foram sepultados está assim daquele jeito. E o rei disse: de que você precisa? Aleluia. De que você precisa? Olha a mão de Deus. Aleluia. Ele falou: eu preciso de tantos dias. E o rei vai falar assim: tudo bem. E de que mais? Ele fala: vou precisar de madeira, vou precisar de todo material. E sabe o que eu aprendi aqui nesta palavra? Uma coisa, aleluia, que dentro da vontade de Neemias, aleluia, estava a vontade de Deus. É Deus que opera, irmão, tanto querer como efetuar. E se você for para o livro de Daniel, havia uma palavra profética sobre Daniel, que Daniel decretou no capítulo 9, no verso 27, antes do 27, mas no 27 termina, que vai terminar essa passagem de Daniel com as 70 semanas de Daniel, que são anos que Deus determinou que Israel estaria no cativeiro. Aleluia. E esses anos que Israel estaria no cativeiro, chamado pelos estudiosos 70 semanas de Daniel, seriam desde Jeremias até o povo de Israel estar no cativeiro. Ele estaria 70 anos, mas também 70 anos proféticos, que seriam 70 anos de semanas, que daria um total de 490 anos. E Daniel vai dizer: olha, Daniel, o anjo Gabriel vai falar para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre Israel, para expiar a iniquidade, acabar com o pecado, acabar com a transgressão, selar a visão, ungir o santo dos santos. Mas dentro dessas 70 semanas, de 7 anos cada semana, que dá um total de 490 anos, eu estou falando explicado, tá, irmão? Não está escrito isso lá dessa forma não, mastigado. Estou te dando já mastigado. Dentro desses 490 anos que o povo vai estar no cativeiro, a primeira parte vai ser dividida em 3 partes. Esses 490 anos até acabar com o pecado. O pecado já acabou hoje? Não. Aleluia. Mas escuta isso, que tem a ver conosco também. Aleluia. Dentro desses 490 anos de cativeiro vai se cumprir 3 partes. A primeira parte vai começar a contar desde que sair a ordem para edificar Jerusalém. Aleluia. Vai se cumprir 7 semanas, dá um total de quase 50 dias. 7 semanas dá quase 50 anos. Aleluia. E depois a outra parte vai se cumprir desde a retomada para restaurar Jerusalém até ser tirado o Messias. Mais cerca de 62 semanas. 62 mais 7 dá 60 aí? 9. Aleluia. Para 70 falta quantas semanas? 1. Aleluia. Jesus já veio. Essa outra parte, então a primeira parte das 70 semanas se cumpre quando há uma ordem de Deus de restaurar Jerusalém através de Neemias. Neemias está cumprindo a primeira parte desta semana profética. A segunda parte se cumpre de Neemias, depois que edificou a cidade, até Jesus. E falta uma semana para cumprir, que vai começar a contar quando Jesus arrebatar a igreja. Aleluia. E não está contando porque desde que Israel rejeitou Jesus, parou de contar essa semana profética. Está congelada, porque chegou o tempo dos gentios. Mas quando Jesus voltar, começará a contar de novo. E nós conhecemos essa última semana com 7 anos da grande tribulação. Aleluia. Então Neemias, eu creio que nem sabendo, está cumprindo uma palavra profética de Deus. Aleluia. Tudo o que acontece na nossa vida está se cumprindo a palavra de Deus. Aleluia. Se você prega, se você é cheio do Espírito Santo, está se cumprindo a palavra que diz: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, os mancebos terão visões, os velhos sonharão sonhos. Aleluia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo para esta palavra se cumprir na sua vida. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A palavra se cumpre, irmão. Aleluia. Aí você olha para o mau testemunho e vê pessoas pecando. Aí a Bíblia diz: haverá falsos profetas. Aleluia. A Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Aleluia. Irmãos, sempre estará se cumprindo a palavra de Deus. Aleluia. Sempre. Neemias está debaixo da palavra. Quando você está debaixo da palavra, aleluia, o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo incomodou Neemias ao saber da situação. Ele simplesmente não vai falar: vou ficar aqui
no meu trabalhinho de boa, né? Já tenho em casa comida, porque o copeiro do rei vivia no melhor que tinha na época. Aleluia. As pessoas estavam passando fome. E ele vai sair da zona de conforto. Para onde? Para a zona de confronto. Aleluia. Porque é melhor você estar vivo na zona de confronto do que estar morto na zona de conforto. Aleluia. E Neemias, ele vai se levantar. E ele vai. E quando ele chega lá, irmãos, se você lê o livro todo, irmão, começo do capítulo 1 até o final, e você vai ver, irmãos, aleluia. Inclusive Neemias, irmão, Deus preparou essa Bíblia aqui, ó, de anotação. Ele já tem esse espaço para anotar. Ele foi notando aqui a revelação. Neemias, ele deixa de ser copeiro para ser governador, uma figura de Jesus que se fez servo, aleluia, para governar tudo, que agora todo o poder pertence a ele, como está escrito em Filipenses. Que ele, sendo Deus, não tem usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E na imagem de servo, em forma de servo, humilhou-se mais ainda, aleluia. E foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, e ele deu um nome que é sobre todo nome. Adiante da honra, não vai a humildade. E na humildade vai ter o que? Humilhação e obediência. Assim como a soberba precede a queda, adiante da honra vai a humildade. Aleluia. Quanto mais você está sendo humilde, aleluia, você será honrado. E a Bíblia vai dizer então que Neemias, ele chega ali, irmãos. Quando ele chega ali, ele observa a cidade. Ele não conta nada para ninguém. Ele vai de noite, ele chega lá, não fala nada para ninguém. Chega lá, observa como é que estão as muralhas, observa como é que estão os portões. Não conta nada. Aleluia. Por quê? Porque eu não sei se ele sabia o que ia acontecer, mas guiado pelo Espírito Santo, eu creio que ele pensou, não vou falar nada para ninguém, porque senão podem querer me tirar do foco, do meu projeto, do meu propósito. Aleluia. O segredo, irmão, aleluia, é você calar a boca. Aleluia. O segredo dos seus projetos é calar a boca e esperar a hora de falar. Vai ter a hora de falar. Neemias não falou antes. Aleluia. Mas depois ele vai falar. Aleluia. E ele vai falar para o povo e vai falar assim: olha, nós vamos edificar a cidade. Aleluia. Vamos começar esta obra. E o povo disse assim: vamos. O povo, irmão, quis também fazer aquilo, né? Aleluia. O povo disse assim: não, nós vamos começar também. E você vai ler o texto todo, o capítulo, o livro todo, e você vai ver que deu certo, né? Foi avante. O povo se inclinou a trabalhar. Por quê? Porque Neemias não fez sozinho. O povo tinha que se inclinar. Quando todos trabalham, a obra anda. Você pode dizer aleluia. Glória a Deus. A obra não era de Neemias, aleluia, era de todo aquele povo. Depois você vai ver lá no final, ou aqui, não lembro agora qual capítulo, mas vai falar inclusive a lista de todos que edificaram uma parte, um portão. Cada porta, tinha a porta das ovelhas, a porta do peixe, tinha várias portas. Aleluia. Ou seja, era muita gente trabalhando. Aleluia, porque tem gente que quer ver a obra, mas ele mesmo não faz nada. Quer ver a obra, quer ser trabalho. Aleluia. A Bíblia vai dizer então, irmão, quando eles colocaram esse projeto, esse propósito, e Neemias falou, desagradou, vamos dizer assim, deixou irado quem? Sanbalate, Gesem e Tobias. O texto vai dizer que ele muito se irou, né? Ficaram irados quando souberam disso. Por quê? Porque alguém estava procurando o bem de Israel. Aleluia. E por que ele quer edificar o muro, irmão? Porque sem muro a cidade está vulnerável. Sanbalate, Gesem e Tobias entravam lá e saíam a hora que queria. Entrava, saía, voltava, aleluia. Né, irmão? Tem pessoas que Pedro, por exemplo, né, que andava com Jesus, mas não era convertido. Não é nem muito culpa dele que ele não era convertido. A questão é que antes de Jesus morrer, ninguém era convertido. Porque ninguém poderia receber o Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito Santo não virá se ele não for. Então eu vou e vou enviar o Espírito Santo. As pessoas, os servos do Senhor, só recebem o Espírito Santo depois que Jesus morre. Ele viu o Consolador. Antes disso, o Espírito Santo ele via sobre o profeta falava, mas não ficava dentro dele. Hoje você é mais privilegiado que um profeta, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Então o Pedro não era convertido. Uma hora ele falava pelo Espírito Santo, daqui a pouco ele dava lugar para Satanás. Uma hora ele falava que ia até o fim, daqui a pouco ele negava Jesus, daqui a pouco ele passava a espada em alguém.
Uma hora ele acreditava e andava sobre ela, daqui a pouco ele afundava. Aleluia, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Sanbalat, Gesem e Tobias, não lembro porque eu falei isso. Sanbalat, Gesem e Tobias ficaram furiosos. Por quê? Porque alguém procurou o bem de Israel. Aleluia. E, lembrei, por quê? Não havia muralha, então eles estavam vulneráveis. Tem pessoa que, se Jesus não te guardar, irmão, aleluia, se você não tiver com a muralha em volta de você, aleluia, o Satanás entra e sai, entra, sai, faz, leva a pessoa para isso, para aquilo, faz pecado, faz aquilo outro. Por que antes, irmão, quando nós estávamos no mundo, o adversário fazia o que bem queria na nossa vida? Agora ele não pode mais. Por quê? O nosso edificador, chamado Jesus, ele já edificou nossa muralha. Aleluia. Ele é o nosso edificador, irmão. Aleluia. Embora nós edificamos, a Bíblia vai dizer que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se o Senhor não construir a tua vida, a tua cidade, você trabalha em vão. Aleluia. Então Jesus também é o nosso edificador. Aleluia. É Ele que fecha nossas brechas. Aleluia. Quer ver eu te dar um exemplo? Aleluia. No livro de Samuel, quando a arca ela é tomada de volta, né, ali por Davi, a arca ficou cerca de 20 anos, né, parada nos dias do rei Saul. E Davi vai falar assim: não, vou pegar a arca, que ela ficou parada muito tempo. A primeira coisa que ele faz é buscar a presença. É isso? E quando ele pega aquela arca, ele bota em carro de bois. Os carros de bois ficam presos, enguiçados. E Uzá, ele estende a mão para pegar a arca. O que acontece? Ele morre. Mas Uzá significa força. É diferente de Uzias. Uzá e Uzias. Nota que não é parecido. Uzias significa força de Deus. Força de Iá. Força de Deus. Uzá significa força. Só força humana. Aleluia. E Davi falou assim: esse dia é muito triste, porque Deus fez uma brecha em Israel. Deus fez uma rotura. Daí ele vai fazer toda uma preparação, né? E depois ele vai fazer conforme mandava a lei. Cada um vai trazer a arca, né? Os levitas, né? E a cada determinada passada fazia sacrifícios. E não vai acontecer mais nada disso. E bota-se, em vez de levar para o tabernáculo de Moisés, que estava aí em Siló, ele vai fazer uma tenda, como se fosse uma pequena barraca, aleluia, e botar a arca. No tabernáculo de Moisés, a arca ficava no Santo dos Santos, e ninguém tinha acesso, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, e com sacrifício, ninguém podia nem ver, aleluia. Mas, ali no tabernáculo de Davi, as pessoas ficavam olhando para a arca, e louvando o dia inteiro e adorando, aleluia. E a Bíblia chama isso de a tenda de Davi, em que eles adoravam, e o sacrifício tinha sido feito, todos receberam um frasco de vinho, um bom pedaço de carne, ficaram felizes e somente passavam a adorar dia e noite os levitas. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nos últimos dias, diz o Senhor, Amós diz isso e no Novo Testamento também diz isso em Atos 15, que nos últimos dias, diz o Senhor, que o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi. Qual é a diferença? Que Davi, ele é um homem do seu tempo, mais à frente do seu tempo, porque na antiga aliança, ninguém tinha acesso à presença, tinha um véu. Davi, mesmo o tempo que o véu estava lá, ele abre a presença para que todos se chegam. Aleluia. E não pede sacrifício. O sacrifício tinha sido feito, agora o povo só tinha que adorar. Aleluia. E todos saíram alimentados, bebiam do vinho, que é o Espírito Santo, e se alimentaram da palavra. Aleluia. Na presença do Senhor ficaram felizes e alegres. Aleluia. E nesse texto diz que o Senhor ia restaurar, ia reparar a rotura, a brecha. Aleluia. Qual a brecha? Usar a força no braço do homem, abriu-se uma brecha. Agora na graça, e vocês estão na presença do Senhor, e o Senhor sendo nosso edificador, o nosso Neemias, diga de passagem, né? Neemias significa o conforto de Deus. O que vai acontecer? O Senhor está restaurando a nossa vida espiritual e fechando as brechas que antes era feita pelo braço da força humana. Agora nós estamos diante da presença do Senhor e do tabernáculo de Davi e da sua presença, onde você somente adorar, onde o sacrifício
irmão, perfeito já foi feito. E esse sacrifício perfeito, aleluia, não requer que você faça novos sacrifícios. Esse sacrifício é único, aleluia, é suficiente, está consumado. E agora a rotura e as brechas foram fechadas. Você pode dizer aleluia nesta noite. A brecha está fechada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Não é mais você que tem que fechar as brechas. Aleluia, a brecha está fechada. Aleluia. Por isso que Romanos 8 vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmão? Aleluia. Que nós estamos debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Existe ainda a lei do pecado e da morte. Qual a lei do pecado e da morte? Se você comer, você vai morrer. Lei do pecado e da morte. Pecou, morreu. Aleluia. Essa lei ainda existe. Tanto é verdade que mesmo o cara mais ateu que for, aleluia, ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas ele vai morrer. Porque a Bíblia diz que ele vai morrer. Que é a lei do pecado e da morte. Só que quando nós estamos em Cristo Jesus, né? A lei do pecado e da morte, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como assim? Aleluia. Pega um avião, aleluia. Existem várias leis, irmão, aleluia. Se eu soltar esse lápis aqui, ele cair, ele vai cair por quê? Por causa da lei da gravidade. Aleluia. Agora você pega um avião com milhares de toneladas, e por que ele voa e não cai? Porque alguém foi lá inteligente e entendeu que a lei, que havia outras leis a ser burlada. A lei da gravidade está sendo burlada quando nós vemos um avião e não cai. A lei do empuxo, mais a velocidade, o avião decola e não cai. Aleluia. Agora a lei da morte, ela existe. A lei do pecado da morte existe, mas nós estamos numa lei superior, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e me livrou da lei do pecado e da morte, aleluia. Uma lei superior, irmão, aleluia, é uma lei maior, aleluia, me livrou do pecado e da morte, aleluia. Você viverá para sempre através da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia nesta noite, as brechas estão fechadas, aleluia. Ah, mas e se o cara pecar? Irmão, presta uma coisa, aleluia. Quando nós somos restaurados, quando nós recebemos Jesus, aleluia, o crente já não tem mais prazer no pecado. Ele não quer, ele não deseja. Quem deseja o pecado, irmão, que alguém pode falar assim, mas você está na graça e você vai pecar. Quem deseja o pecado, estando na graça, é porque ele nunca nasceu de novo. Ele é um filho do diabo, porque os filhos de Deus desejam a santidade, eles querem mais de Deus, eles têm fome de Deus, ele quer mais de Jesus, ele tem sede do céu, porque o céu é a tua pátria. Glória a Deus. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher: qualquer que beber desta água, da água da terra, tornará a ter sede. Qualquer que for num baile vai querer ir de novo. Qualquer que beber bebida alcoólica vai querer beber de novo. Qualquer que usar droga, são águas desta terra. Aleluia. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque saltará dele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Aleluia. Não há mais sede do mundo, irmão. Não há mais sede das coisas do mundo. Não há mais sede do pecado. Por quê? Porque agora ele bebeu da água da vida. E se você bebeu da água da vida, irmão, aleluia, não há mais vontade de pecar. Aleluia. Então, voltando para Neemias, Jesus é o nosso edificador, irmão. Ele que está nos edificando. É Ele que está nos construindo. Paulo vai dizer: se a casa deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício no céu, feito não por mãos humanas. O que ele está dizendo? Que esse corpo é comparado com uma casa, o do céu como um edifício. Aleluia. Esse corpo é como se fosse uma casa rústica, temporária, mas do céu nós temos um edifício preparado por Deus. Aleluia. A casa verdadeira, irmão, é a casa do céu. Pedro vai dizer que quando ele está próximo da morte, vai dizer: estou prestes a deixar esse tabernáculo terrestre. Ou seja, esta casa como se fosse um barraco, a mansão celestial é o corpo glorioso que virá após a morte. Você pode dizer aleluia nesta noite? Então, voltando para Neemias, irmão, Neemias começou a edificar. Aleluia. E Sanbalat, Gesem e Tobias ficaram furiosos, irmão. Por quê? Porque alguém procurava o bem de Israel. Aleluia.
E esses 3 tipos de demônio, vamos colocar assim: Sanbalat, Gesem e Tobias. Você vai ler, depois você lê na sua casa, vou ler do capítulo 1 até o final, você vai ver que eles vão fazer de tudo para atrapalhar. Aleluia. Primeiro eles vão falar assim: o que faz isso para... Por quê, irmãos? Depois eu fui estudar sobre Sanbalat. Sanbalat, ele era persa, mas ele era governador de Samaria, porque o reinado persa, ele colocava governadores nos locais. Então, ele é como se fosse o príncipe da Pérsia para atrapalhar. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que lá, quando ele vai sair, quando Neemias vai sair para fazer essa missão, ele pede cartas para os governadores. Ele vai falar assim: rei, me dá-me cartas para eu chegar lá, para as pessoas saberem que eu... Hoje em dia você pede, não dá um telefonema, manda um zap, né? Aquela manda cartas. E o texto vai dizer que ele chega com as cartas na mão. Sanbalat, Gesem e Tobias vai falar assim: o que queres fazer esses fracos judeus? E Neemias vai falar assim: olha aqui, nós vamos edificar, você não tem parte, e eu tenho cartas na mão. Aleluia. O Senhor Jesus vai dizer que nós somos cartas escritas, né, irmãos? Não por tinta, né? Não por papel, não em pedras, aleluia, mas somos cartas escritas pelo Espírito de Deus vivo. Aleluia. E nós temos aqui, irmão, aleluia, também hoje, de repente você entrou aqui fraco, você está fraquejando, você está, né, coitado, aleluia, meio roscofosco ali na banguela, aleluia. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Eu tenho cartas, está aqui, carta de Gálatas, carta de Coríntios, carta de Colossenses, carta, aleluia, de Apocalipse, cartas, aleluia, de Romanos. Eu tenho cartas, você tem cartas na mão, aleluia. E estas cartas vai fazer você ir avante, aleluia. Essas cartas, aleluia, fez com que Neemias dissesse para Sanbalat: olha aqui, Sanbalat, eu tenho cartas, aleluia. Olha aqui, Satanás, eu tenho cartas. Olha aqui, diabo, eu tenho cartas, aleluia. Essas cartas quem me deu foi o rei, e o rei me deu as cartas para eu ir avante, e eu irei avante, porque essas cartas, aleluia, tem autoridade para fazer eu passar, e você vai passar, porque as cartas estão na tua mão. Aleluia. Usa as cartas, irmão, aleluia. Dá para você falar para alguém: usa as cartas, irmão, aleluia. Usa as cartas, meu irmão, aleluia. Você tem cartas na mão, aleluia, não usa, aleluia. A sua carta de repente está aí com casa de aranha. Pega as cartas, irmão, folheia as cartas, aleluia. Olha as cartas, veja o que está escrito nas cartas. E você vai ver que há, irmão, aleluia, uma poderosa ferramenta nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Sanbalat, quando viu as cartas, falou: opa, não posso fazer nada, mas eu posso ficar falando na cabeça dele, aleluia. E eles começam a edificar, irmão, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo vai dizer assim: vamos começar, levantemos e edifiquemos. O povo se animou. E a Bíblia vai dizer, se você continuar lendo, né? Aleluia, que Satanás, quando vê que a metade do muro chegou, está crescendo, ele vai falar assim: o que fazem esses fracos judeus? Até uma raposa, se vier de noite, vai passar a derrubar isso tudo. E começaram a rir e zombar deles, escarnecer deles. Aleluia. Uma ferramenta de Satanás. Quando ele não podia chegar lá simplesmente e falar assim: olha, para com isso aí, você não pode fazer isso. Então ele vinha botar o quê? O desprezo, menosprezando. Aleluia. É como se falasse: irmã Maria, não, irmã Maria não tem condições. Irmã Cristina, São João, mas Isabel, Pablo, não. Esse pastor aí, aleluia. Armas de Satanás. Aleluia. Mas Neemias sabia, aleluia, quem tinha lhe dado as cartas. Aleluia. Você tem que saber quem te deu as cartas. Aleluia. E eles continuaram edificando, não deram ouvido, construíram a muralha. E aí acho que entra aqui o texto que nós lemos. Eles construíram a muralha, o povo tinha ânimo para trabalhar. E Sanbalat, Gesem e Tobias, né, vendo que a reparação do muro estava acabando e estava fechando-se a brecha, ficaram irados e se ajuntaram, irmão. A Bíblia diz com os asdoditas, com os amonitas. Se você for lá para o final do livro de Neemias, você vai ver que Neemias, ele tirou vários abusos que tinha em Israel. Dos irmãos que escravizavam o outro, de pessoas que casaram com mulheres estranhas. Neemias, a Bíblia diz que ele arrancava até os cabelos das pessoas, das mulheres, dos homens. Ele era bravo. Hoje tem pessoas reclamando do pastor Neemias, arrancava logo os cabelos, aleluia. Mas, irmão, a Bíblia vai dizer que alguns casamentos, irmão, foram feitos entre hebreus e pessoas de Asdod, que era uma parte lá dos filisteus, e eles não conseguiam falar em hebraico, em hebreu perfeito, eles falavam asdoditas.
Eles não conseguiam falar a língua dos hebreus, ou seja, esses casamentos mistos eram condenados por Deus. E a Bíblia diz que Neemias expulsou todos eles. Ou seja, a falta de muralha, né, e as brechas fez com que o povo perdesse sua identidade. O povo de Deus agora era meio de Deus e meio filisteu, meio amonita, né, meio árabe. E Neemias estava fechando a brecha para separar o povo. Você é um homem separado, uma mulher separada. Glória a Deus, aleluia. A falta de, quando você é um crente que tem identidade, você vai lá ficar como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que mudaram o nome dele, mudaram a cultura dele, mudaram de país, aleluia, mas o que estava dentro dele não mudou. Aleluia. Você vai ver José, foi vendido, traído, acabou no poço, na caverna, depois foi caluniado, foi acabado na prisão, mas o sonho ainda estava dentro dele. Aleluia. Porque o sonho dele vinha de Deus, não vinha do homem. Os irmãos José, né, com o tempo, mesmo tendo pecado e vendido eles vão dizer para José, sem saber que era José: ah, nós temos um irmão que já morreu, nosso irmão já é morto, nosso pai é um velho. Eles achavam que José estava morto, aleluia, né? Mas por que acharam que José estava morto? Porque eles nunca sonharam, porque sonhou foi José, aleluia. E quem tem um sonho vindo de Deus, ele não morre. Glória a Deus. Não estou falando de você sonhar o sonho que aconteceu, não é isso. O sonho de José era uma revelação, aleluia. Quando você tem a revelação de Deus, aleluia, você não vai morrer. Eles empurraram José para mais próximo do propósito. Quanto mais empurravam José para baixo, foram vendidos, estavam chegando onde Deus queria, aleluia. Você está chegando aonde Deus quer. Glória a Deus. Aleluia. Já estou encerrando aqui, irmãos, aleluia. E para concluir aqui, irmão, aleluia, eles zombaram, eles riram, eles desqualificaram. E em um determinado momento eles vão falar o seguinte: ah, já sei, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no meio deles sem eles saberem. Aleluia. Tentou entrar no meio do povo, só que a Bíblia diz que Neemias vai falar assim: olha, vocês vão fazer o seguinte a partir de hoje, o inimigo quer entrar no nosso meio, ele não vai desistir. Vocês vão trabalhar com uma mão, vocês vão edificar as muralhas, com uma mão vocês vão trabalhar, e com a outra mão vocês pegam a espada. Você não tem duas mãos, irmão? Aleluia. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Você vai fazer a obra, você vai trabalhar para Jesus, mas tenha na sua mão sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai vencer, irmão, aleluia. Não é na sua força, aleluia. Não é na sua eloquência, não é na sua capacidade, aleluia. Mas como Jesus, você vai ter que decretar: está escrito. Por que ela venceu o sintoma da doença? Ela falou: não, está escrito, eu creio na palavra, Deus já levou a enfermidade, Jesus já carregou no seu corpo, aleluia. Você só vai vencer algo tomando posse daquilo que está escrito, irmão, aleluia. Porque as bênçãos para nós já foram dadas. Glória a Deus. Paulo vai escrever, vai dizer que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Não fala que é nos lugares da terra, nos lugares celestiais, ou seja, todas as bênçãos o Senhor já nos deu e está no lugar espiritual. E como que você vai fazer que o espiritual se materialize em algo físico, aleluia? Tomando posse daquilo que está escrito. Nada mais, nada menos que a espada do Espírito, a palavra. Glória a Deus. Neemias falou: segure a espada e maneja ela, aleluia. E quando o adversário pensar que virá contra vocês, você passa a espada nele, aleluia. Glória a Deus. Tem crente que está na obra, mas não tem espada, aleluia. Lembra de Eliseu? Aleluia. Falar para Eliseu: o lugar está apertado, eu preciso cortar madeira para fazer uma casa de profetas maior. Vamos comigo? Ele disse: vamos sim. E Eliseu foi com eles. E chegando lá, alguém pegou um machado e foi cortar o cabo do machado. O machado saiu do cabo e o ferro caiu dentro da água. Aleluia. Alguém vai falar assim: meu Deus, era emprestado. E Eliseu vai orar, né? O machado vai flutuar. Eles pegam o ferro com a mão, colocam o machado no lugar de volta. Glória a Deus, aleluia. Se fosse outra pessoa, ela ia pegar o cabo do machado, só a madeira, e querer cortar a árvore, aleluia. A árvore não se corta com madeira, o adversário não se vence só com cabo, aleluia. Você precisa ter espada e machado na mão. Glória a Deus. E como que você vai pegar de volta esse machado? Clamando, aleluia. Trazendo do profundo, aleluia, aquilo que você precisa na sua mão, aleluia. Sem oração, irmão, aleluia, não adianta, não tem outro segredo.
Aleluia. Sem oração não há poder, não há revestimento. A igreja perseverava em oração, a Bíblia diz, e na pregação do Evangelho dia e noite. Paulo vai dizer como foi institucionalizado os diáconos. Vamos levantar pessoas importantes, 7 varões cheios do Espírito Santo para esse importante negócio. Nós, porém, perseveraremos no ministério da oração e da palavra. A oração é ministério. Talvez você fale assim, eu queria ter um ministério. Tenham da oração, porque a oração não aparece. Aleluia. A da palavra aparece, mas da oração não. E a da palavra não caminha sem a oração. Sem a oração não há palavra. Não há só palavra sem oração. Sem oração não há pregação. Aleluia. Sem oração não há evangelismo. Sem oração você não vai à frente. Então pegue a espada do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Para terminar, irmão, lá no verso 20 ele vai dizer assim, ó: no lugar que ouvir o som da trombeta, ali se reúnam em volta, e o nosso Deus lutará por vocês. Por quê? Porque Neemias também disse, olha, o povo está muito distante uns dos outros. Grande extensa é a obra, e nós estamos espalhados da muralha. Neemias fala, vocês estão espalhados. Vocês têm que se ajuntar onde a trombeta tocar, e Deus vai pelejar. Por isso, alguém falou aqui, que estava servindo a igreja. Aleluia. Você não pode estar disperso, porque no lugar onde ouvir a trombeta, o Senhor pelejará por vós. Aleluia. E assim eles foram, irmão. Para terminar aqui. Aleluia, já vamos terminar. Aleluia. Neemias, após edificar, Neemias tem que voltar. Só para mais outra parte que eu lembrei agora. Neemias, então, quando está lá em cima, terminando a muralha. Aleluia. Sanbalat, Gesem, Tobias vai falar para ele, já fizemos de tudo, agora eu vou tentar tirar ele da obra. Ele vai falar assim, ei Neemias, desce depressa, vem ter conosco, né? Vem congregar conosco. Neemias falou assim, estou fazendo o quê? Uma grande obra e não posso descer. Como cessaria a obra? Aleluia. Porque você tem que ter cuidado até com quem te convida. É ou não é? Não posso ir. Ah, mas vem. Aleluia. Não. Porque olha só, Deus falou para Jeremias, levanta aí e desce. Jeremias ouviu e desceu. Mas Satanás usou a boca de alguém e falou para Jesus, Jesus, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Aqui também foi falado, desce daí. Aleluia. Foi falado também para Elias, se tu é homem de Deus, desce. Ele falou, não, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Aleluia. Ou seja, nem todo mundo que te chama significa que você tem que ir. Aleluia. Porque pode ser que seja Satanás. Aqui, Neemias fala assim, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Aleluia. Assim também Jesus na cruz disse, não posso descer. Porque se descer, essa grande obra vai cessar, não haverá perdão. Então Jesus suportou a morte até o fim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A muralha então foi terminada, irmão. Aleluia. A lei foi lida. O povo, ao ouvir a lei, irmão, ficou muito triste. E aí vem aquela parte que você conhece, que Neemias e Esdras dizem, não fique triste, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Irmãos, é muita coisa, mas vamos fechar a Bíblia. Escuta isso. Se você for até o final, lá no capítulo 13, vai dizer que Neemias teve que voltar lá ao palácio do rei Artaxerxes. Quando ele voltou, irmão, tinha um sacerdote lá chamado Eliasibe. E esse sacerdote, ele pegou uma sala que era para guardar os vasos de ouro. E ele fez um quartinho para Tobias, inimigo. Aleluia. E Neemias, quando chega lá, viu que estava lá toda a mobília de Tobias dentro da casa do Senhor. E Neemias, como você está fazendo esse grande mal para o povo de Deus, para a casa do Senhor? E Neemias expulsou Tobias, expulsou Eliasibe, o sumo sacerdote, e expulsou os móveis de Tobias. Sabe o que Deus me mostrou nessa palavra? Aleluia. É necessário, aleluia, com a edificação da casa do Senhor, tirar os móveis velhos de Tobias da casa. Tira aquilo que está velho, aleluia. Tira da casa. Glória a Deus, aquilo que é velho, aquilo que é de Tobias, aquilo que é de Sanbalat. Começa a arrancar, que a limpeza será total. Eu vejo uma limpeza entrando aqui, irmão, aleluia. Começa por mim, começa por você. Deus vai limpar a sua casa, assim como, aleluia, Jesus entrou no templo e arrancou os cambiadores, os vendedores, e fez a sua casa como uma casa de oração, e logo depois aconteceu milagres. Glória a Deus. Aleluia. A limpeza começa por mim, começa por você, meu irmão. Aleluia. Não deixa Tobias fazer a sala onde se coloca os vasos.
aleluia, botar a mobília velha, aleluia. Nesta noite vamos estar clamando em nome de Jesus. E Neemias foi de servo copeiro a governador, aleluia. Eu sei onde Jesus chegou, né? Que Jesus se humilhou, se fez de servo, né? Aleluia, até ser o Senhor. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Eu não sei onde você vai chegar, aleluia, mas uma coisa eu posso te dizer: se Neemias não renuncia aquele lugarzinho dele ali, ele não ia chegar a governador. A medida de onde você vai chegar é a medida da sua renúncia, aleluia. No céu não vale, nem na Bíblia você não vai encontrar isso, o quanto você tem, mas sim o quanto você renunciou, aleluia. Jesus vai pegar aquele jovem rico e falar para ele: ei, jovem rico, tudo bem? Vem, já que você tem riquezas, vem e segue. Nós podemos usar esse dinheiro para a obra. Ele falou assim: vende tudo que tem, dá para os pobres, terá um tesouro no céu e vem e segue-me, aleluia. Jesus não vai usar em momento algum a sua posição para poder achar que precisava pegar o dinheiro das pessoas, como Zaqueu, que era rico. Ele podia falar: não dá para os pobres, não dá para mim fazer a obra, aleluia. Eu não vou dar para os pobres, porque embora a obra precise de dinheiro, para Jesus nos fazer algo na nossa vida, aleluia, seja ela ministerial ou material, você não precisa pedir a ninguém, que Ele pode mover o céu e a terra, porque tudo é dele, aleluia. Vamos estar em nome de Jesus clamando, irmão, aleluia. Guarde sempre isso no seu coração. Jesus é o nosso edificador. Ele não chamou a gente para fazer uma obra incompleta. Ele nos pôs sobre esse alicerce, esse fundamento que é Cristo, aleluia. Agora Ele está nos edificando, aleluia. E aquele que ora em língua, a Bíblia diz que edifica-se a si mesmo, aleluia. Então fale em línguas e seja edificado, aleluia. Então nesta noite, irmão, o Senhor está edificando essa construção, esta obra, aleluia. Brechas estão sendo fechadas na nossa vida e o nome do Senhor vai ser glorificado.